Você está preparado para o fim? O Apocalipse é um tema que pode parecer assustador, mas é importante entender o que a Bíblia diz sobre ele. Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre o Apocalipse e como você pode se preparar para o que está por vir. O Apocalipse é o último livro da Bíblia e é uma revelação de Jesus Cristo para o apóstolo João. Nele, encontramos profecias sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. O Apocalipse é um livro que fala sobre a luta entre o bem e o mal, sobre a vitória final de Deus e sobre a restauração do mundo. A palavra Apocalipse vem do grego apokalipsis, que significa revelação ou desvelamento. É um livro que revela o que está por vir e o que Deus planeja fazer no fim dos tempos. O Apocalipse é um livro que fala sobre a justiça de Deus e sobre a sua ira contra o pecado. Mas o Apocalipse também é um livro de esperança. Ele nos diz que Deus está no controle e que ele tem um plano para o seu povo. Ele nos diz que Jesus Cristo é o Senhor e que ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Agora, vamos explorar os 7 selos do Apocalipse. Cada selo representa um evento ou uma série de eventos que ocorrerão antes do fim. O primeiro selo é a conquista. É um tempo de vitória para os seguidores de Cristo, mas também é um tempo de julgamento para os que se opõem a Deus. O segundo selo é a guerra. É um tempo de conflito e violência, quando os povos se levantarão contra os povos. O terceiro selo é a fome. É um tempo de escassez e privação, quando os preços dos alimentos subirão e as pessoas passarão fome. O quarto selo é a morte. É um tempo de grande mortandade, quando 1/4 da população da Terra morrerá. O quinto selo é a perseguição. É um tempo de grande sofrimento para os seguidores de Cristo, quando eles serão perseguidos e mortos por causa da sua fé. O sexto selo é a catástrofe. É um tempo de grande destruição, quando os céus e a terra serão abalados. O sétimo selo é o silêncio no céu. É um tempo de grande expectativa, quando os anjos e os seres celestiais aguardarão em silêncio o que está por vir. Muitas das profecias do Apocalipse já estão acontecendo em nosso tempo. Desde guerras e rumores de guerras, até desastres naturais e epidemias. A Bíblia diz que os últimos dias serão marcados por uma grande apostasia e uma diminuição do amor. A guerra é um tema constante no Apocalipse. A Bíblia diz que os povos se levantarão contra os povos e que haverá guerras e rumores de guerras. Isso é exatamente o que estamos vendo hoje em dia. As guerras e os conflitos estão aumentando em todo o mundo. Os desastres naturais também são um tema constante no Apocalipse. A Bíblia diz que os últimos dias serão marcados por desastres naturais, como terremotos, furacões e tsunamis. Isso é exatamente o que estamos vendo hoje em dia. Os desastres naturais estão aumentando em frequência e intensidade. As epidemias também são um tema constante no Apocalipse. A Bíblia diz que os últimos dias serão marcados por epidemias e doenças. Isso é exatamente o que estamos vendo hoje em dia. As epidemias estão aumentando em todo o mundo e as doenças estão se tornando mais resistentes aos tratamentos. Mas não precisamos viver com medo. A Bíblia nos diz que podemos nos preparar para o Apocalipse, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Devemos estudar a Bíblia e fortalecer a nossa fé em Deus. Devemos ajudar os outros e compartilhar o amor de Deus com eles. Devemos também preparar-nos fisicamente para o futuro. Devemos ter comida, água e outros recursos para nos ajudar a sobreviver. Devemos ser prudentes e planejar para o futuro. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o Senhor e que ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Devemos estar preparados para encontrar-nos com ele. Devemos viver de acordo com a sua palavra e seguir os seus mandamentos. O Apocalipse é um livro que fala sobre a justiça de Deus e sobre a sua ira contra o pecado. Mas também é um livro de esperança. Ele nos diz que Deus está no controle e que ele tem um plano para o seu povo. Devemos confiar em Deus e na sua palavra.
Devemos seguir os seus mandamentos e viver de acordo com a sua vontade. Devemos estar preparados para o que está por vir e confiar que Deus nos guiará através de qualquer tempestade. A Bíblia nos diz que os últimos dias serão marcados por uma grande apostasia e uma diminuição do amor. Mas também nos diz que os que perseverarem até o fim serão salvos. Devemos perseverar na nossa fé e confiar que Deus nos dará a força para superar qualquer desafio. O Apocalipse é um livro que fala sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. É um livro que nos diz que Deus está no controle e que Ele tem um plano para o seu povo. Devemos confiar em Deus e na Sua palavra e seguir os seus mandamentos. Devemos estar preparados para o que está por vir e confiar que Deus nos guiará através de qualquer tempestade. Devemos perseverar na nossa fé e confiar que Deus nos dará a força para superar qualquer desafio. Devemos compartilhar o amor de Deus com os outros e ajudar aqueles que precisam. O Apocalipse é um livro de esperança e de vitória. Ele nos diz que Deus está no controle e que Ele tem um plano para o seu povo. Devemos confiar em Deus e na Sua palavra e seguir os seus mandamentos. Devemos estar preparados para o que está por vir e confiar que Deus nos guiará através de qualquer tempestade.